Muito bem, irmãos, eu vim aqui nesta oportunidade para falar sobre, eu entendo que vocês estão ligados à escola sabatina, é isso? Todos, né? Alguns com adultos, mas estou vendo jovens aqui, talvez com as classes de jovens, ou alguns talvez com crianças, juvenis, enfim. Mas eu fui convidado para falar de algo que diz respeito à escola sabatina. E eu escolhi falar sobre a questão da liderança na escola sabatina. Porque eu entendo que vocês que atuam na escola sabatina são mais do que apenas diretores de escola sabatina, são mais do que apenas secretários de escola sabatina, ou mais do que apenas professores, embora isso seja importante. Mas independente do cargo que vocês exercem, da atuação que vocês tenham na escola sabatina, vocês são líderes. E eu quero focar hoje a liderança, a sua liderança na escola sabatina. E eu queria dizer para vocês que eu também sou professor de escola sabatina. Eu já trabalhei com adultos como professor, eu já fui diretor de escola sabatina, eu já fui secretário de escola sabatina. Na época, lá no meu país, na Bolívia, na época que nós tínhamos o quadro comparativo, lembra disso? Tinha aqui no Brasil, quadro comparativo, toda semana, né? Oferta, gente que estudou, quantos estudaram, quantas visitas e não sei o que. Eu fazia isso com todo carinho, eu desenhava, eu fiz um quadro bonito lá tal. Hoje é tudo mais tecnológico, mas naquela época era um quadro mesmo que ficava na frente. Então eu experimentei de tudo na escola sabatina. Eu tenho uma paixão muito grande pela escola sabatina, porque eu era católico até os 13 anos de idade, mas eu fui conquistado para a igreja adventista através da escola sabatina. Eu frequentei a escola sabatina um ano antes de começar a frequentar a igreja, para vocês terem uma ideia. Como membro da classe dos juvenis, adolescentes, fiquei um ano vindo só para a escola sabatina. Eu quase que nem sabia que tinha culto. Depois que alguém resolveu me convidar, já que você vem para a escola sabatina, por que você não vai ao culto? Pensei, mas tem culto também? Aí eu pensei assim, se a escola sabatina é boa, o culto deve ser bom. Aí eu passei a frequentar o culto e alguns meses depois eu fui batizado. Então eu tenho um carinho muito especial pela escola sabatina, porque eu entendo que ela tem um poder muito grande de alcançar as pessoas. Então, independente da sua atuação com adultos, com jovens, com adolescentes, com juvenis, com crianças menores, eu acho que você faz um trabalho que é talvez o trabalho mais extraordinário na igreja. Por quê? Porque tem a ver com a preservação dos membros de igreja, através do estudo, através do fortalecimento bíblico-teológico. Toda semana nós estamos estudando a Bíblia. Então é fundamental que nós tenhamos o folheto da lição. Eu tenho a minha lição também. Em casa todo mundo tem a sua lição e nós estudamos todo dia a lição. Todo dia um pouquinho. E eu sou responsável por estudar com minhas meninas, que ainda são novas, a lição. E toda noite eu tiro uns minutinhos para estudar com cada uma delas. Porque eu entendo que esta é uma grande bênção, que nós não podemos terceirizar alguém. Eu sou responsável pelo meu ambiente em casa e posteriormente eu tenho uma classe. Hoje sou professor de escola sabatina. E eu fui promovido. Agora eu sou professor de juvenis. Eu já fui professor de adultos, de universitários. Os meus alunos do teológico dizem, não, mas você tem que vir aqui com a gente para você ter uma classe de teologandos. Eu falei, não, eu fui promovido, eu fui cuidar dos juvenis agora. Eu tenho uma classe de 35 juvenis, a minha esposa e eu cuidamos, todo sábado estamos lá, cuidando deles, estudando a lição. Então eu estudo a minha lição de adultos e a lição de juvenis. E para mim é um prazer muito grande fazer isso, porque eu acho que a escola sabatina de fato é o coração da igreja. E sendo o coração tem que ser bem cuidado. Então nesta oportunidade eu quero falar sobre algumas coisas, algumas posturas que dizem respeito ao nosso desempenho como líderes na escola sabatina. Mas antes de começar com isso, eu queria que vocês me acompanhassem nesse pensamento aqui desse grande homem chamado Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos, considerado hoje o melhor presidente dos Estados Unidos. Olha o que ele disse aí, vocês conseguem ler? Diz assim, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em que tipo de pessoas? Comuns. Olha que pensamento interessante. Um líder, ele não simplesmente faz um trabalho que é
os afazeres que ele tem que fazer, dirigir uma reunião, no caso de escola sabatina, conduzir uma lição, fazer promoções, cuidar da secretaria. Não, a função de um líder, e você é um líder, é motivar tanto as outras pessoas que elas se tornem líderes também extraordinários, assim como você é. Irmãos, todos nós, vocês e eu, em diferentes estágios e em diferentes espaços, exercemos liderança. Quando você faz algo, alguém está observando você, e normalmente as pessoas mais comuns estão olhando você, copiando alguma coisa positiva que você está fazendo, ou às vezes, infelizmente, alguma coisa negativa. Eu, por exemplo, quando eu vim para a igreja adventista, eu fui batizado com 13 anos, na minha igreja havia um ancião, que também era o diretor da escola sabatina. O nome dele é Alfredo Zabala. Ele era um modelo para mim, era um jovem ancião, eu acho que não deveria ter 30 anos, e eu era um garoto de 13, 14 anos, e eu ficava olhando para o irmão Alfredo, que pregava, que passava lição, que tocava violão, e para mim era uma inspiração. Olha só, ele nem sabia disso, mas eu estava tendo-o como meu modelo. Pois é, as líderes são assim, você está fazendo alguma coisa e tem alguém copiando você. Qual que é a sua função, entre outras coisas? Você tem que motivar, tem que desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E como é que nós fazemos isso? Principalmente, irmãos, com o nosso exemplo, com a nossa postura, mas também ensinando diretamente, escolhendo alguém para influenciar. Sabe, quantos são aqui diretores de escola sabatina? Parabéns. Quantos são aqui secretários ou secretárias de escola sabatina? Tem gente que faz as duas coisas, né? Quantos são aqui professores ou professoras de escola sabatina? Olha lá, muito bom. Você se considera uma boa professora, um professor de escola sabatina? Acho que sim, né? Você confia no seu trabalho e para a honra e glória de Deus você faz um bom trabalho. Ok, eu confio nisso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta fatal aqui. Você que se considera um bom diretor de escola sabatina, ou uma boa secretária ou secretária, ou um bom professor, você está preparando alguém para quando você sair dessa função? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Digamos que você está morando, você faz parte de uma igreja em tal distrito, e de uma hora para outra você tem que sair desse distrito, e de repente era você que coordenava tudo da escola sabatina. Quem vai ficar no seu lugar? Você está preparando alguém? Irmãos, eu queria que vocês pensassem nisso com muito carinho. Sabe por quê? Porque a função de um líder, além de fazer tudo o que ele faz, é preparar outro para ficar no seu lugar. Você não acha que Jesus Cristo fez isso? Fez ou não fez? Com quantas pessoas? Com 12. Você acha que esses 12 prepararam líderes também, sim ou não? Claro. A igreja hoje, a igreja cristã é o que é por causa dos líderes. Então, eu queria que você já saísse com isso na cabeça hoje daqui. Que você pensasse em escolher alguém que você possa preparar para fazer o trabalho que você está fazendo. Tá bom? Essa é uma função que Deus espera que todos nós façamos. Muito bom, irmãos. Então o nosso assunto de hoje é especificamente algumas qualidades necessárias do líder que está atuando na escola sabatina, que é o caso de vocês. Vamos para a primeira qualidade necessária. Número 1, saber perguntar. Aí você pode estar pensando, mas o que saber perguntar tem que ver com liderança? Tudo. Você sabia que há estudos afirmando o seguinte, que as pessoas que se sentem envolvidas num processo, num projeto, por parte de seus líderes, tendem a considerar esses líderes pessoas muito inteligentes e queridas? Vou repetir. As pessoas que são lideradas, e nesse processo de liderança, essas pessoas são convidadas a participar através de perguntas, de respostas. Essas pessoas lideradas tendem a considerar o líder que lhe faz perguntas mais inteligente e mais simpático.
Em contrapartida, os liderados aos quais o líder não pergunta nada, essas pessoas se sentem fora do processo. Por que é importante perguntar, irmãos? Porque quando nós perguntamos e as pessoas participam, as pessoas se sentem bem de poder participar. É muito bom quando você está numa atividade e o líder diz: "Ó, fulano, o que você pensa disso aí? Qual que é a sua opinião sobre isso aqui?" Aí você dá a sua opinião. Você não se sente bem quando você dá a sua opinião e a outra pessoa acata a sua opinião? Você se sente bem? Então, as pessoas lideradas gostam de serem perguntadas, porque ao serem perguntadas, elas passam a se sentir parte do processo. É por isso, por exemplo, quando você está conduzindo o estudo de uma lição, é muito proveitoso que você faça perguntas para os membros da classe. Você não deve ficar só falando. Você pode perguntar, porque mediante as perguntas, as pessoas se sentem envolvidas. Eu queria passar para vocês um padrão de perguntas que eu costumo utilizar e que para mim é muito útil, tá? Um padrão de perguntas PAI. P-A-I. PAI. É muito fácil de decorar. Primeiro tipo são 3 tipos de pergunta. PAI. Cada letra representa um tipo de pergunta. Primeiro tipo de pergunta: pergunta pessoal. P. O P do pai. Pergunta pessoal. Quando você estiver liderando um grupo, quando você estiver conduzindo o estudo da lição, faça perguntas pessoais. Como o nome já diz, perguntas pessoais são aquelas nas quais as pessoas dão a sua opinião muito particular em relação ao assunto que está sendo desenvolvido. Por exemplo, na lição de escola sabatina da semana passada, que nós revisamos ontem em nossas classes, qual que foi o assunto dos adultos? Paulo, né? O apóstolo Paulo e a missão. Você poderia ter feito uma pergunta pessoal para as pessoas na sua classe. Por exemplo, você poderia ter dito assim: irmãos, o apóstolo Paulo, antes de se engajar na sua missão, vocês sabem que ele havia sido um judeu muito extremista e ele perseguiu os cristãos, encarcerou os cristãos e matou alguns cristãos. Irmão João, como o senhor acha que Paulo se sentia ao ter sido um perseguidor dos cristãos e agora ter que cumprir a missão com os cristãos? Irmãos, essa é uma pergunta pessoal. Por quê? Porque a pessoa vai dar a sua opinião, que não será julgada por estar certa ou errada. Simplesmente será a opinião da pessoa. Uma vantagem da pergunta pessoal, no caso, por exemplo, do estudo da lição, é que a pessoa que vai responder não tem que ter estudado a lição, porque ela vai dar apenas uma opinião. E opinião, todos nós podemos dar, né? De tal forma, irmãos, que quando uma pessoa responde a uma pergunta pessoal, ainda que não tenha estudado a lição, quem sabe essa pessoa se sinta motivada a na próxima vez estudar a lição para poder dar uma resposta mais adequada. Então, faça perguntas pessoais. Esse é o P, padrão PAI de perguntas, modelo PAI. Letra A, faça perguntas analíticas. O que é uma pergunta analítica? Uma pergunta analítica, irmãos, é uma pergunta que exige um certo raciocínio para a compreensão. Normalmente, para responder uma pergunta analítica, a pessoa precisa ter estudado o assunto, senão ela não vai responder. Para responder uma pergunta pessoal, a pessoa não precisa ter estudado o assunto, mas a analítica precisa. Quer ver um exemplo de pergunta analítica com a lição de ontem? Seria mais ou menos esta sugestão aqui, ó. Irmã Teresa, nós estudamos nessa semana que para o apóstolo Paulo, o assunto da ressurreição de Cristo era muito importante para o cumprimento da missão. Irmã Teresa, por que Paulo deu tanto valor ao assunto da ressurreição? Irmãos, a pessoa não pode dar uma mera opinião, porque neste caso há uma resposta específica para essa pergunta. E essa resposta independe da opinião da pessoa. No caso, a resposta a essa pergunta é a seguinte: no raciocínio do apóstolo Paulo, se não houver ressurreição, ele diz, vã é a nossa fé. Porque se não houver ressurreição,
Jesus Cristo não está intercedendo no céu por nós. E se Jesus Cristo não está intercedendo por nós, nós somos perdidos, a nossa condição é de perdição. Esta é a resposta analítica, a única resposta possível. A pessoa pode ter outras opiniões, mas se ela não se encaixar com essa resposta que o apóstolo Paulo deu, então a resposta está errada. Então faça perguntas analíticas. E o terceiro tipo de pergunta, no padrão pai, nós já vimos a letra P. O que é a letra P mesmo? Pergunta pessoal. O que é a letra A mesmo? Analítica. A letra I é pergunta informativa. Faça perguntas informativas. Você pode perguntar assim, por exemplo: irmãos, nesta semana nós estudamos a lição de quarta-feira foi a respeito, estou falando da lição de ontem, a lição de quarta-feira foi a respeito da importância da ressurreição para a missão que o apóstolo Paulo pregava. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês: quem que sabe qual é o capítulo e qual o livro onde o apóstolo Paulo fala bastante e melhor sobre o assunto da ressurreição de Cristo? Essa pergunta é informacional, é um dado. Vocês sabem qual que é, né? 1 Coríntios, quanto? 15. Tá bom, senhor, tá bom, hein? Parabéns, está afiado, estudou a lição. Nota 10 para o irmão aí. 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. Essa é uma pergunta informacional. Você pode perguntar assim: irmãos, no raciocínio do apóstolo Paulo havia uma luta, na época de Jesus, na época da igreja apostólica, havia uma luta entre a lei e a graça. Em qual livro da Bíblia, em qual livro escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele mais trata da luta entre a lei moral e a lei cerimonial? Gálatas, né? Essa também é uma pergunta informacional. Por quê? Porque requer de um dado. Ou a pessoa sabe, ou a pessoa não sabe. Bom, eu ensinei para vocês um padrão de perguntas. Qual o padrão mesmo? Pai, onde a letra P é a pergunta pessoal, a letra A é a pergunta analítica e a letra I é a pergunta. Irmãos, vocês querem ser bons líderes? Façam perguntas, porque quando as pessoas quando fazem perguntas às pessoas, elas se sentem envolvidas no processo. Assim você estará permitindo com que todos participem, que todos se envolvam. Mas irmãos, deixa eu dar um conselho para vocês. Eu não sou tão velho assim para dar conselhos, mas deixa eu dar um conselho aqui para vocês. Quando você fizer perguntas, não faça igual ao irmão João. Perdão, não era irmão João. O irmão João foi quem respondeu a pergunta. Eu estava uma vez de férias num determinado lugar por aí, no Brasil, e era um lugar que eu nunca tinha ido. Então eu não conhecia o lugar, as pessoas não me conheciam. Então eu fui no sábado, fomos ao culto, assim, informalmente, né? Camisa polo, calça mais assim à vontade e tal. Entramos como ilustres desconhecidos no lugar. E é gostoso, né? Você entrar como membro de igreja comum. Entrei lá, tá uma igreja bem menor do que essa aqui, muito aconchegante, assim, gostoso, tal. Lá fora estava muito quente, mas ainda estava gostoso. Então, aí uma pessoa nos recebeu. Essa mesma pessoa que nos recebeu, depois foi lá e passou a lição. Essa mesma pessoa que passou a lição pregou, recolheu a oferta, cantou, fez oração no almoço, depois fez tudo. Tem muita atitude de um professor, de um líder de escola sabatina que quer exercer uma liderança de sucesso. Segunda característica: enxergar corretamente a realidade. Irmãos, o que significa isso? Significa você reparar em todas as circunstâncias que dizem respeito ao seu trabalho, para você poder fazer um trabalho que tenha eficácia. Vou dar um exemplo. Imagine que você está fazendo um trabalho evangelístico. Você, o líder, está fazendo um trabalho evangelístico. E o desafio que o pastor colocou para você é que você vai fazer você vai fazer uma Semana Santa num bairro aqui da cidade. Aí você vai e diz assim: bom, eu já fiz Semana Santa lá no Paraguai, eu já fiz Semana Santa lá em Maringá, eu já fiz Semana Santa lá em Londrina, então aqui é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa uma Semana Santa lá no Paraguai, em Maringá, em Londrina, do que aqui?
As pessoas aqui são exatamente igual que no Paraguai, Londrina e Maringá? Provavelmente não. Aqui é uma cidade pequena, bem de interior, e as pessoas de interior têm outra característica. Não estou falando que são melhores ou piores, estou dizendo que são diferentes. Então, só que você diz, não, eu já sou experiente. É minha 52ª Semana Santa. Eu já sei isso aí de olhos fechados. Só que você nunca fez Semana Santa aqui. Você fez em todos os outros lugares, mas aqui não. Mas você vai confiante. E você vai lá, e aí você diz, como se diz na linguagem comum, né? Você quebra a cara. Por quê? Porque você preparou um tipo de propagandas, você preparou um local, você estipulou um horário, você chamou um pregador que não tem nada a ver com o lugar onde você vai fazer. Você convocou a reunião para as 6 da tarde, porque no Paraguai, em Maringá, em Londrina, você fazia às 6 da tarde. Acontece que o povo, digamos, aqui, 6 da tarde está chegando em casa do trabalho. E aqui o horário melhor seria 8 da noite. Não, você não, eu tenho experiência. Eu já fiz 52 Semanas Santas. Aqui tem que ser às 6 da tarde. Irmãos, quando a pessoa não conhece o ambiente, não conhece as circunstâncias, ela pode até fazer tudo certinho na cabeça dela. Mas como não conhece as circunstâncias, as particularidades, aquilo que ela fez num outro lugar, aqui vai ser um tremendo de um fracasso. Então, abra os olhos, informe-se, pergunte, veja quais as particularidades, as características da sua classe. Por que será que os membros da sua classe, na hora da escola sabatina, que é para chegar às 9, chegam às 9h30? Aí você pensa assim, poxa, mas lá na outra igreja todo mundo chegava pontual, por que estão chegando atrasados? As coisas, irmãos, não mudam por decreto. Você tem que investigar qual é a razão porque os irmãos chegam 9h30. A primeira tendência de um líder que não está preparado é pensar assim, é porque eles são irresponsáveis, é porque eles não têm compromisso, é porque eles são preguiçosos, é porque eles acordam tarde no sábado. Você sabe que pode não ser isso não. Peçamos a Deus um coração humilde. Oremos a Deus, Deus me ajude. Eu às vezes tendo a ser meio arrogante, sabe? A desprezar os outros. Me ajude a ser humilde, por favor. Me ajude a desenvolver a humildade, assim como Cristo. Segunda dica: estudar e reconhecer a grandeza de Deus. Sabe por que algumas pessoas se sentem orgulhosas? Porque se comparam com as pessoas erradas. E normalmente nós somos tão espertos que nós nos comparamos com gente pior do que nós, né? E dessa forma nós sempre somos melhores, né? Fala assim, tá certo que não estou fazendo tão bem, mas comparando ao fulano eu estou muito bem. Não, é verdade que não tenho me envolvido muito na igreja, mas olha, na média eu sou melhor do que os outros, hein? Aí tem gente que fala assim, às vezes quando eu dou estudo bíblico para pessoas que eu estou ensinando a Bíblia e quero convidá-los para a igreja, as pessoas, algumas falam assim, Adolfo, mas se é para ser com as pessoas da sua igreja, acho que não vou lá não, porque acho que eu sou melhor do que elas. Então, normalmente, nós nos comparamos com gente pior do que nós, e esse é um problema, porque o padrão de comparação não deve ser as pessoas, o nosso padrão de comparação deve ser Deus, Cristo. Gente, aí sim, né? Se eu pensar assim, olha, será que eu tenho orado o suficiente? Mas na minha igreja tem gente que nem ora, eu oro pelo menos uma vez por dia, eu sou bom. Só que se eu me comparar com Jesus Cristo era um homem de oração. Ele estava constantemente orando, embora ele nem precisasse. Então, quando nós estudamos e reconhecemos a grandeza de Deus, nós tendemos a nos sentir do tamanho de um grão de areia. Como diz o profeta Isaías, quase menos do que nada. Porque quando nós percebemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, as ações de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, nós pensamos, nossa, eu realmente não sou nada comparado ao meu Criador. Eu dou uma aula lá no NASP, chamada Doutrina de Deus. Olha, toda vez que eu estudo e me aprofundo na doutrina de Deus,
em conhecer os atributos comunicáveis de Deus, os atributos não comunicáveis de Deus, a sua onisciência, a sua presciência, a sua eternidade, a sua transcendência, a sua imanência, cada vez eu me sinto menorzinho. Este é o caminho correto para desenvolvermos humildade. Você pensa que você já estudou muito na vida? É porque você não conhece pessoas que nunca pararam de estudar. Você acha que, tem gente que fala, aluno fala assim, olha, eu estou no primeiro ano de teologia, eu já tenho 20 livros na minha biblioteca. Ele acha que é muito, né? Aí eu encontro com ela e falo, você tem 20 livros? Eu tenho 200. Aí, ele cai de costas, né? Eu gosto de uma poesia de um padre italiano chamado Orlando Gambini, e na parte da poesia ele diz assim: Senhor, ajuda-me a entender que em algum momento e em algum lugar sempre haverá alguém que fará muito melhor todas as coisas boas que eu já tenho feito. Irmãos, vocês acham que estão fazendo as coisas bem feitas? Que bom, graças a Deus. Mas lembre, sempre há pessoas melhores do que nós. E não tem problema, está tudo certo. Estamos trabalhando na mesma missão, estamos trabalhando para o mesmo Deus. Terceira dica: valorizar o talento dos outros. A pessoa humilde, a pessoa orgulhosa, ela não gosta de valorizar o talento dos outros. A pessoa orgulhosa, ela pisa no pescoço dos outros, ela fala mal dos outros. A pessoa orgulhosa cresce destruindo os outros e não se sente bem quando vê alguém, um outro, fazendo uma coisa certa. Mas a pessoa humilde não. A pessoa humilde, ela reconhece: olha, irmão João, parabéns, hein? O senhor passa muito bem a lição, fiquei feliz. Poxa, olha, o senhor é um candidato sério a ser toda vez que nós tivermos aqui a lição geral, eu vou convidar o senhor, porque o senhor prende a atenção das pessoas, usa boas ilustrações, faz bons resumos, explica muito bem. Olha, irmão João, parabéns, o senhor realmente é um homem de Deus. A pessoa humilde age dessa forma, valorizando os outros, porque sempre há talentos na vida na igreja. Quarta sugestão, quarta dica, para desenvolvermos a humildade: admitamos os nossos fracassos. Tem gente que não reconhece quando falha, tem gente que tem dificuldade em reconhecer que errou. Irmãos, faz parte do processo de desenvolvimento do bom caráter admitir o erro, pedir perdão, pedir desculpas, em particular ou em público, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação. Reconhecermos que somos falhos, e se nós falhamos, irmãos, somos seres humanos, e seres humanos falham. Quinta dica: colocar os outros em primeiro lugar. Colocar os outros em primeiro lugar. Não ficar pensando, vai ser para mim. Às vezes até você, como líder da escola sabatina, você acaba recebendo alguns brindes, algumas coisas que você recebe por estar envolvido. E eu acho que em algum momento você pode chegar na sua igreja e dizer: irmãos, olha, eu ganhei isso aqui, mas eu estou tão feliz com vocês, que vocês têm participado, que eu queria doar para vocês. Eu não quero ficar com isso. Sabe, pensar nos outros, colocar os outros em primeiro lugar, é uma atitude muito legal de um líder. Outra dica: evitar contar vantagem. Olha, eu estive em tal lugar, sabe? Olha, eu estudei isto, olha, eu conquistei isto, eu fiz aquilo. Irmãos, é importante valorizar as coisas boas que nós fazemos, mas ficar contando vantagem significa dizer ao outro que eu sou melhor do que ele. Essa não é uma boa atitude. Outra dica: agradecer pelos elogios, mas não se deixar encantar pelos elogios. Como eu disse agora há pouco, você precisa, como líder, reconhecer o que as pessoas fazem, mas ficar elogiando a toda hora, isso acaba minando, sabe, o coração da pessoa, que é elogiada constantemente, e vai chegar uma hora que ela vai se achar a cereja do bolo. Ela vai achar que o mundo gira em torno do seu umbigo, e ela vai ficar arrogante. Isso não é bom. Sabe que às vezes eu fico pensando que nós colaboramos para que algumas pessoas se sintam muito mais do que elas de fato são. Às vezes
nós ouvimos algum cantor e fazemos um elogio, nossa, que voz maravilhosa que você tem, e daqui a pouco de novo um elogio, e a gente nunca menciona, agradecendo a Deus pelo talento que Deus deu a essa pessoa, e chega uma hora que essa pessoa, ela se enche, né? Se incha. Irmãos, valorizar a atitude, as ações das pessoas é necessário. Agora, ficar elogiando a todo instante, nós podemos criar uma estrela, um ator, uma atriz, e vai ser problema para essa própria pessoa. Gente, nenhum extremo, nem outro extremo. Tem gente que não é para elogiar, então não vou falar nada. Não, não é bem assim. Nós temos que valorizar. O filho fez uma coisa boa, tem que mencionar. O irmão na igreja fez uma coisa boa, vamos valorizar. Agora, ir lá para outro extremo, de ficar pageando, ficar, como se diz, babando, né, paparicando, esse é um problema para a pessoa, porque ela vai, o ego dela vai se inflar. Daqui a pouco ela vai achar que ela é o melhor cantor, é o melhor isto, o melhor aquilo, e isso não é bom na vida de um cristão. Finalmente, ficar longe de gente que gosta de mandar. Você conhece gente que gosta de mandar? É sempre os outros, né? A gente nunca gosta de mandar, né? Sempre os outros gostam de mandar, né? Já notou isso? Às vezes nós gostamos de mandar. Irmãos, se vocês conhecem alguém que gosta de mandar, conselho de amigo, fique longe dessa pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai contaminar você. E daqui a pouco, você vai ser uma pessoa que gosta de mandar. E na obra de Deus, nós não temos que aprender a mandar. Na obra de Deus, um líder tem que dar exemplo de como fazer. Pior coisa, uma das piores coisas do mundo é ser liderado por alguém que diz faça, 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 mas ele mesmo não faz. Eu vi esses dias um líder político falando contra os ricos, falando contra não sei o que, falando contra aquilo, e enaltecendo os pobres, porque não sei o que os pobres, e porque os pobres isto. Aí de repente, você olha para o óculos dele, Armani, custa algumas centenas de dólares. Você olha para a camisa dele, Lacoste, custa algumas centenas de reais. Você olha para o tênis dele, R$800. É muito fácil falar de pobre, né? Usando um óculos de R$2.000, uma camisa de $500 e um tênis de R$800. O líder mesmo é aquele que dá exemplo, não é aquele que fica mandando na vida dos outros. Muito bom, está aí algumas dicas que você e eu podemos colocar em prática. Quarta característica de um líder que atua na escola sabatina. Quarta característica de um líder que atua na escola sabatina: não amedrontar. Irmãos, não sejamos o tipo de líderes que colocam medo nos outros, igual aquele irmão que eu contei da escola sabatina, né? Que intimidou o coitado do irmão João e que chamou a atenção em público do coitado do irmão João. Não sejamos o tipo de, sabe o que? Aquele que deseja ser temido pelas pessoas consegue ser mais odiado do que temido. As pessoas, os liderados, têm ódio, têm raiva, não apenas medo, tem raiva de um líder que fica amedrontando os outros, sabe? Que fica ameaçando. E às vezes, infelizmente, na igreja tem. Nós devemos evitar, devemos anular esse comportamento de sermos amedrontadores. Olha essa montagem aqui, ó. O que vocês acham? Infelizmente, algumas vezes acontece que quando alguém vai embora de um lugar, as pessoas dizem isso, né? Foi tarde, né? Por que será que as pessoas algumas vezes dizem isso em relação a outros? É porque gostam dessa pessoa? É porque não suportam, né? Olha, você sabia que o fulano foi embora? Nossa, demorou. Que chato, né? Você está rindo porque não é sobre você, né? Porque se as pessoas pensassem sobre você, você ficaria triste. Você sabia que há na Bíblia um caso de uma pessoa que foi mais ou menos isso? Vamos ler sobre isso?
Procure na sua Bíblia 2 Crônicas 21:20. Olha que coisa triste na vida de um rei chamado Jeorão. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. É bem isso aqui, né? Ele morreu, e quando morreu, as pessoas disseram: vai tarde. Pergunta: por que será que as pessoas, quando Jeorão morreu, as pessoas não sentiram um pingo de saudade dele? Sabe por quê? Sabe por quê? Não dá tempo de ler tudo aqui, mas se você ler o capítulo 21 inteiro, você vai descobrir. Mas eu vou adiantar para você duas coisas pelas quais as pessoas não sentiram um pingo de saudade quando ele morreu. Triste, né? Alguém morrer e a pessoa fazer festa porque a pessoa morreu. Foi mais ou menos esse caso aqui. Duas razões eu vou dizer para vocês, descobrem as outras lendo o capítulo. Primeira razão: Jeorão foi um rei idólatra. E por ser um rei idólatra, ele deu um péssimo exemplo de adoração. E as pessoas cultivaram raiva em relação a ele por causa disso. Mas a segunda razão que tem a ver com o que estou falando aqui é que o rei Jeorão era um rei violento, era um rei agressivo, era um rei que colocava medo nos outros. E as pessoas que despertam medo acabam sendo odiadas. Que triste, né, irmãos? Mas é assim na vida de um líder. Se ele coloca medo nos outros, as pessoas não vão sentir um pingo de saudade dele. Eu queria que você refletisse com você mesmo, se você é um líder que deixa os outros com medo. Tomara que não. Mas eu não queria ficar só com um exemplo ruim, eu queria ficar com um exemplo positivo. O apóstolo Paulo tinha algumas características que o tornavam um líder amado, um líder respeitado, um líder com muitos seguidores fiéis. E aqui em Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12, nós temos uma ideia muito rápida. Eu queria ler com os irmãos, porque o apóstolo Paulo realmente é um exemplo extraordinário de um líder influente. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12, nós temos uma noção de algumas características do apóstolo Paulo como líder. Olha o que ele diz aqui, Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. O apóstolo Paulo era um sujeito que gostava de partilhar. Ele era muito inteligente. O apóstolo Paulo era muito estudado. Mas ele não ficava com conhecimento para ele. Ele diz assim: para que sejais confirmados. Ele falava assim: eu quero ir encontrar vocês e eu quero ensinar vocês a repartir um dom para que vocês possam se firmar na fé. Verso 12: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha que atitude. Ele dizia assim: irmãos, eu quero encontrar vocês, sabe por quê? Eu tenho coisas legais para ensinar para vocês, para fortalecer a fé de vocês, mas olha, eu quero que seja recíproco. O que significa reciprocidade, mutualidade? O que significa? É uma troca, é quando você oferece, mas quando você também recebe. Embora o apóstolo Paulo fosse um sujeito muito sábio, um autêntico homem de Deus, uma pessoa muito inteligente, ele não estava interessado só em ensinar, ele também queria aprender com as pessoas. Você está entendendo porque o apóstolo Paulo era tão querido? Porque ele se colocava no mesmo nível das pessoas. Ele jamais amedrontava as pessoas. Aí você vai dizer: mas ontem na lição a gente estudou que ele foi duro com Marcos. É verdade. O apóstolo Paulo, ser humilde, ser manso, não significa ser mole. Significa ser firme quando é necessário. Próxima característica, irmãos, de um bom líder: dispensar o aplauso.
Eu falei agora há pouco que é importante que nós reconheçamos as habilidades, os talentos dos outros. É importante que nós valorizemos a valorização, a aprovação do que outro fez. É muito importante porque atribui senso de dignidade, senso de honra, senso de capacidade. É importante dizer ao outro quando ele fez alguma coisa boa. É importante. Agora, irmãos, você como líder deve dispensar o aplauso. Quando a pessoa vier para o seu lado com muito elogio, com muito aplauso, você diga: irmão, foi feito para a honra e glória de Deus. E se o senhor quiser me parabenizar, por gentileza, dê glórias a Deus, porque eu sou instrumento de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente começar a receber e aceitar muito aplauso, isso vai subir no nosso coração. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Os anjos diziam para Lúcifer: você é bom, hein? Nossa, você é um tremendo de um músico. Você é isto, olha como seu rosto brilha. E o Lúcifer começou a se encher. E chegou uma hora que ele disse: realmente eu sou bom mesmo. Não tem melhor do que eu. Ele se sentiu tão bom que ele foi capaz de ir lá e dizer para o Pai, dizer para o Filho e dizer para o Espírito Santo, dizer para o Pai, dizer assim: por que não fui convocado? Ele vai te contar isso no livro História da Redenção. Quando o Pai convocou uma reunião da Trindade para planejar a criação do ser humano, Lúcifer se sentiu mal, porque ele não foi convidado. Ele falou: como assim vocês fazem reunião e não me convidam? Porque nessa altura o ego dele estava do tamanho de um trem, sabe? De 60 vagões. Estava muito grande. Isso que acontece quando nós recebemos aplauso, o elogio, e ficamos lá, realmente, olha, poxa, eu sou bom mesmo, sabe? Se tivesse que existir alguém melhor do que eu, teria que ser uma cópia de mim mesmo, porque eu sou bom. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Olha, qual que foi o conselho de Jesus sobre aqueles que gostam de aplausos? Quer saber? Lucas capítulo 14, versículos 7 a 9. Lucas capítulo 14. Você acha que Jesus não falou sobre isso? Jesus pensou em tudo. Lucas capítulo 14, versículos 7 a 9. Ele fala assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Jesus fala assim: não fiquem lá na frente tentando se aparecer, não. Sejam tranquilos. Procure um lugar mais tranquilo, menos chamativo. Bom, isso não significa que a gente tem que sentar nos últimos lugares do banco da igreja. Tem nada a ver uma coisa com outra. E aqui Jesus está falando sobre a busca do reconhecimento, querer ficar em evidência. É isso que ele está dizendo. Focar na missão é a próxima característica que eu quero partilhar rapidamente com vocês aqui. Irmãos, a missão da igreja adventista é essa aqui, ó. É isso que está escrito aqui. Isso vale para todas as igrejas ao redor do mundo. E a missão da igreja diz assim: a missão da igreja adventista do sétimo dia é proclamar a todas as pessoas o evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, levando-as a aceitar Jesus como seu salvador pessoal e a unir-se à sua igreja, ajudando-os a preparar-se para a sua breve volta. Esta é a missão da igreja. Pensando nessas palavras, eu fiz esse esqueminha aqui, ó. Fiz esse esquema aqui. A missão da igreja nos diz que nós temos uma atividade. Qual que é essa atividade, irmãos? Proclamar. A missão de igreja diz que nós temos um público-alvo. Quem que é esse público-alvo? Todas as pessoas do mundo. A missão diz que há um conteúdo. Qual é o conteúdo? O evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Qual que é o propósito maior da nossa missão? Que as pessoas aceitem Jesus como Salvador pessoal. Qual que é a consequência disso?
que as pessoas se unam à igreja juntamente conosco. E qual que é o objetivo final? É o preparo para a volta de Jesus. Irmãos, tudo que nós fizermos deve se resumir a isto aqui. Por que nós fazemos acampamentos? É pensando nisto. Por que nós fazemos trimestrais? É pensando nisto. Por que nós temos fábricas de alimentos? É pensando nisto. Por que nós temos uma gráfica, uma editora chamada CPB? É pensando nisto. Por que a comportagem? É pensando nisto. Por que desbravadores? Por que aventureiros? Por que escola sabatina? Por que secretaria de escola sabatina? Por que a assistência social adventista? Por que diaconato? Isso aqui, irmãos, esta é a nossa missão. Se o que a igreja está fazendo não se encaixa nisto, pode esquecer, pode riscar, não faça mais, é uma perda de tempo. A nossa missão é esta aqui, e nós não podemos perder o foco da missão. Sétima característica de um líder de escola sabatina, de um líder de verdade. O negócio travou aqui. Deixa eu liguei, desliguei, vamos ver se avança agora. Opa, agora está funcionando. Ou não? Não está avançando aqui, irmão. Avança ali, por favor, para o próximo. Sétima característica de uma liderança, de um líder de verdade: conduzir boas reuniões. Irmãos, vocês como líderes conduzem reuniões, não é verdade? Vocês participam, vocês dirigem reuniões. Irmãos, muitas vezes as reuniões são dominadas por interesses individuais e por interesses de poder. Às vezes acontece que numa comissão de igreja, o ancião de igreja ou algum líder aparece com uma ideia fixa e ele acha que tem que ser essa ideia. Já aconteceu isso na sua igreja? O camarada acha que o primeiro ancião tem que ser aquele e que o líder JA tem que ser aquele outro, e ele quer que todo mundo confirme a palavra dele. Acontece isso na sua igreja? Muitas vezes as reuniões são dominadas, irmãos, por interesses individuais e por interesses de poder. Irmãos, sabe qual é o conselho de Jesus Cristo sobre lutas de poder? Sobre aqueles que querem ser melhores do que os outros, mais poderosos do que os outros? Marcos 9,35. Ele disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ou seja, vocês estão brigando por quem é mais importante? Aí Jesus falou: acabe com isso, para com isso, porque no meu reino o mais importante será o último. No meu reino, aquele que se considerar mais influente é aquele que mais tem que servir. Então não tem esse negócio de o meu interesse é este, a minha preferência, não funciona. No meu reino, disse Jesus, todos têm que servir, e quem chamar a atenção será aquele que ficar no final da fila. Irmãos, esse é um conselho importante para todos nós. Nós precisamos desenvolver a capacidade de chegar a um acordo, a fim de que a nossa voz, as nossas preferências não tomem o lugar. Às vezes pode acontecer que na sua igreja pequenininha, uma pessoa comanda, uma pessoa é como se fosse a dona da igreja. Irmãos, isso tem que ser conversado com o pastor, com a liderança. E não pode haver esse negócio de é a igreja do fulano. Não, isso não existe, está errado isso aí. Olhe para Marcos 9,35 que Jesus falou. Não tem dono, tem um servo. Você sabe que no grego a palavra servo, o apóstolo Paulo abre Romano dizendo que ele é um servo. Sabe de onde vem a palavra servo? Doulos, escravo.
Paulo era um homem, era um teólogo tremendo, mas olha o que ele se considerava: eu sou um escravo de Jesus Cristo. Que importante lição, né? Vamos avançando aqui, ó. Número 8, não esqueça do passado. Líder, não esqueça do passado. O que significa isso? Os bons líderes são aqueles que têm os olhos voltados para frente, mas sistematicamente olham para trás, porque lá atrás é que está a nossa origem, lá atrás é que está a nossa identidade. Muitas vezes, alguns líderes tomam decisões pensando só no futuro, mas se esquecem do passado. Esse texto de Provérbios 22, 28, irmãos, é muito interessante. Não sei se vocês já leram esse texto, mas eu quero lê-lo aqui com vocês, porque ele tem uma explicação muito simples, mas é muito importante. Provérbios 22, 28. 5 ou 6 vezes esse provérbio se repete ao longo do livro de Provérbios. Mas eu escolhi ler esse aqui que está no capítulo 22, no versículo 28, que diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Sabe o que significa isso? Lá no passado, nas épocas do Antigo Testamento, a terra era muito importante. Ter terras era muito importante. A riqueza das pessoas era a terra que elas possuíam. Acontece que não havia igual a nós aqui, né? Que a pessoa colocava um alambrado ou um muro e mural e pronto, essa é a minha terra. Não tem, hoje você tem mecanismos eletrônicos e avançadíssimos para você saber qual é a sua terra. Não tem como enganar o outro a respeito da terra. Mas sabe o que acontecia naquela época? Não tinha marcação muitas vezes nas terras. As pessoas confiavam na palavra do outro. Minha terra vem até aqui, a sua começa então aqui. Qualquer um de nós podemos ensinar uma heresia sem nunca ter estudado para ser um herege. O líder de verdade é aquele que olha para frente, mas ele está sempre conferindo lá para trás, na Bíblia, qual é o ponto de referência. Assim fazendo, ele nunca vai se desviar. Irmãos, está aparecendo na igreja uma liderança jovem. Os jovens têm muitas virtudes, mas assim como nós adultos, os jovens têm alguns problemas. E um problema sério em alguns jovens é que eles só gostam de olhar para frente. O jovem não gosta de olhar para trás. Ele diz assim: coisa do passado, diz o jovem, é coisa de museu, o que não é verdade. Então, adultos e jovens têm que unir as forças. O jovem que olha para frente e o adulto que olha para trás. Unidos serão fortes e farão a vontade de Deus. Número 9. Você é um líder, você tem que saber ensinar. Você foi chamado para ser professor de escola sabatina, certo? O que você faz como professor de escola sabatina? Você ensina, né? Pergunta fatal: você se preparou para ensinar? Você estudou como ensinar? Olha, a maioria de nós nunca se preparou para ensinar, né? Eu sou professor de escola sabatina. Sim, mas você ensina. Você leu algum livro sobre como ensinar? Não, nunca não. Eu só leio a Bíblia e lição de escola sabatina. Irmãos, se você é professor, eu vou dar um conselho para você. Compre um bom livro sobre como ensinar na escola sabatina e leia e pratique. Aliás, vou até fazer uma propaganda. A pedido da divisão sul-americana da Igreja Adventista, eu escrevi um livro sobre a escola sabatina chamado Ensinando com Sucesso. 2011, 2012. Esse livro está por aí nas associações. Vocês têm esse livro aí? Eu não tenho, você tem que pedir para as associações. Esse livro tem 10 capítulos. 3 capítulos falam do antes de ensinar na escola sabatina. 4 capítulos falam de como ensinar na escola sabatina. E 3 capítulos falam sobre o que acontece depois do ensino na escola sabatina. Então é bem abrangente. Você é professor e professora, certo? Então você tem que saber como ensinar.
Você sabia que existe uma ciência chamada andragogia, que é a ciência de ensinar adultos? Você já estudou alguma coisa sobre a andragogia? Você deveria. Você não é professor de adultos? Você deveria estudar alguma coisa. Enfim, eu não estou dizendo que você agora tem que voltar para a universidade ou fazer um curso superior, mas eu estou dizendo que você tem que ter um preparo legal para que o seu ensino seja produtivo e eficaz na escola sabatina. Não basta, porque quando você estuda a Bíblia e você estuda a lição da escola sabatina, você tem um conteúdo, mas tão importante quanto o conteúdo é a forma como você vai lidar com esse conteúdo. E essa forma se chama o como ensinar. Então prepare-se. Olha aqui, ó, que figura aqui é essa aqui? Que história da Bíblia que é essa aqui? Jesus e Maria Madalena? Mulher samaritana, né, irmãos? Aqui no poço, ó. Mulher samaritana. Onde que está essa história, irmãos? Macabeus? Judite? Tobias, capítulo quanto? João, isso mesmo. João capítulo 4, irmãos. Capítulo 4, né? Capítulo 4. Essa história é extraordinária. Poxa vida, você quer aprender a ensinar? Leia, releia, leia mais uma vez, volte lá e pega os esquemas. Como é que Jesus fez para se aproximar? Que estratégias que ele usou? Que jeito que ele usou? E para ele convencer a mulher que ele estava errada, que estratégia que ele fez? Que perguntas que ele lançou? E para convidá-la a ser uma missionária, para pôr em prática o que aprendeu? O que Jesus fez? Está tudo lá, é só um capítulo. Extraordinário. Mas aqui, ó, Jesus costumava fazer 4 coisas como professor. Se nós fizermos essas 4 coisas, não vamos garantir o ensino de sucesso. Primeira, Jesus motivava. As pessoas sempre saíam da presença de Jesus prontas, com motivos para tomar uma decisão, ou contra ele, ou a favor dele. Agora, sair da frente de Jesus, não sei o que eu quero da vida, isso não. Porque Jesus era claro, ele motivava, obviamente ele convidava a que a pessoa assumisse o caminho que ele estava dizendo, mas nem sempre isso ocorreu. Por exemplo, o jovem rico, né? Não tomou a decisão a favor de Jesus. Agora Jesus dava os motivos claros. Nós temos que ser claros, motivadores, sabe, dar razões para que as pessoas tomem decisões positivas. Segunda característica do ensino de Jesus, ele variava o ensino. Um dia ele falava do pescador, outro dia ele falava do semeador, outro dia ele falava da semente, outro dia falava da terra, outro dia falava do peixe, outro dia falava do tesouro escondido, outro dia falava da pérola escondida, outro dia falava dos lírios do campo, outro dia ele falava de Salomão, outro dia falava do pão, outro dia falava da árvore, outro dia falava do fermento, outro dia falava da farinha. Só em Mateus tem mais de 100 tipos de ilustrações que Jesus usou, só em Mateus. Variar. Gente, esse negócio de chegar na escola sabatina, irmãos, domingo, agora vamos para segunda-feira, fazer isso 30 anos, não tem gente que aguente. Quem é que diz que você tem que começar a lição pelo domingo? Você pode começar pela sexta, ou experimente um dia, uma semana, começar sexta, quinta, quarta e termina com domingo. Qual é o problema? Nenhum. Você não vai ser desligado da igreja porque você está indo de trás para frente. É você que comanda. Hoje irmão, vamos começar pela quarta. Agora vamos para o domingo. Agora vamos falar do verso áureo. Qual é o problema? Nenhum. Sabe, variar é uma coisa importante. A coisa mais horrível no ensino é repetir. E tem gente aqui que conta as mesmas histórias para o mesmo grupo todas as vezes. E a pessoa é obrigada a ficar escutando a mesma história da mesma pessoa no mesmo lugar. Jesus era extraordinariamente diversificado. Irmãos, você aparece na sua escola sabatina só com a Bíblia e a lição? Irmãos, leve um dicionário um dia. Dicionário de língua portuguesa para você explicar a lição, uma palavra da lição. Leve uma revista adventista, leve uma figura, leve uma cartolina, leve um pedaço de pau, leve um tijolo. Invente alguma coisa que tenha a ver com a lição, para a pessoa ficar, puxa, agora, o que tem agora? Chega uma lição e fala assim, irmãos, eu tenho aqui nessa mochila, você nem imagina as coisas que eu trouxe hoje. E deixa o povo na tensão ali. O que será que ele trouxe?
Pode até não ser nada, mas só o fato de você ter dito que trouxe já é um motivo, né, de atenção das pessoas. Não, a gente tem isso aqui, ó, mas não precisa ter isso aqui, telão, computador. Eu sou de uma época em que eu dava aula só no gogó, e levando um pedaço de cartolina escrito, e era talvez até muito melhor do que hoje. Então, invente, já vai pensando aí. Próxima lição trata do quê? O que será que posso inventar de diferente para levar para a escola sabatina, para chamar a atenção dos irmãos? Promova a participação, envolva as pessoas, né? E perguntar é um jeito de envolver as pessoas. Ajude a visualizar, sabe, contar histórias, deixar as coisas, as histórias, as ilustrações, irmãos, ajudam a simplificar, a visualizar as coisas. Quando Jesus falava do semeador, da semente, da pérola, as pessoas ficavam imaginando, viajavam na imaginação, e quando as pessoas se deparavam na realidade da vida, com semente, com pérola ou com rede, as pessoas conectavam nos ensinos de Cristo as coisas que ele havia contado, as ilustrações que ele havia contado. Aí, irmão, não tinha como esquecer. Eu conheci uma professora de ensino religioso que, quando ia falar de novo nascimento, sabe o que ela fazia? Ela começava a contar a história de Nicodemos, e ela levava um forno micro-ondas para a sala de aula e levava uns pacotes de pipoca, aqueles de estourar no micro-ondas, mas também ela levava uns pacotes, uns grãos de milho de pipoca avulso. E enquanto ele ia contando a história de Nicodemos, bem animada, ela ia entregando milho para cada um dos alunos. Aí chegava uma altura, falava assim: agora come esse milho aí, vê se é gostoso. E o milho de pipoca é duro, né? E a pessoa mordia, é sem graça, né? E no meio da lição, da história, ela ia lá no micro-ondas, ligava o micro-ondas, colocava um pacote de pipoca, e aquele cheiro gostoso, né, se espalhava. E daqui a pouco ela abria, colocava numa bacia, colocava um pouquinho de sal e ia entregando. E falava: agora experimente esse outro milho. Aí os alunos comiam, falavam: não é interessante? É o mesmo milho, só que esse aqui passou pelo micro-ondas. Ele dizia: pois é, assim é o novo nascimento. De um milho sem graça, Deus é capaz de fazer uma pipoca. Ah, que maravilhoso, né? Da próxima vez que o aluno fosse comer pipoca, o que ia lembrar? Da história de Nicodemos e da lição do novo nascimento. O que é isso, irmãos? É visualizar. Eu preciso avançar para terminar, que meu tempo aqui esgotou. Visualizar. Eu vou pular aqui que não vai dar tempo isso aqui. Vamos para o finalzinho. A característica número 10, pastorear. Irmãos, vocês como líderes são pastores e pastoras. Aliás, você sabia que você é muito mais influente muitas vezes que o próprio pastor da igreja? Especialmente se o pastor da igreja tem muitas igrejas para cuidar, 5, 6, 7, 8 igrejas, coitado, tem que correr para lá e para cá, de vez em quando aparece num culto aí, só que você está direto, você está sempre. Você que está sempre presente, você acaba tendo uma influência muito grande, comparada à influência de um pastor. Olha o que diz lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Diz assim na minha Bíblia aqui, ó: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. Irmãos, Deus convida você e a mim a pastorearmos, cuidar com carinho das ovelhas que são os seus liderados, tá bom? E finalmente, irmãos, conhecer a Escritura. Não tem como ser um bom líder sem conhecer a Escritura. Você, irmão, irmã, tem que ser expert na Bíblia. Você tem que conhecer a palavra de Deus, tem que saber explicar a palavra de Deus. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui. O Reavivados por Sua Palavra, versão número 2, começou já no dia 12 de julho, logo depois do término da conferência geral. Hoje lemos Êxodo capítulo 21. E juntamente com o capítulo 21 de Êxodo, hoje essa semana tem 2 capítulos do livro Parábolas de Jesus. Irmãos, se nós seguirmos esse plano, em 2 anos, nós teremos lido vários livros de Ellen White
em 5 anos, nós teremos lido vários livros de Ellen White e uma vez a Bíblia inteira. Faça isso. Você não fez esse plano? Você nunca leu a Bíblia inteira? Nunca leu o livro de Ellen White? Comece, nunca é tarde. Hoje comece em Êxodo 21, depois vai lendo o que ficou para trás. Um capítulo por dia. Você como líder tem que conhecer a palavra de Deus. Olha esse texto de 2 Timóteo 2,15. Olha o desafio que esse texto faz para cada um de nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que faz o quê? Que faz o quê, irmãos? Que maneja bem a palavra da verdade, que tem habilidade. Eu quero fazer mais uma propaganda aqui, ó. Irmãos, tem 2 livros que vocês como líderes da igreja, da Escola Sabatina, deveriam ter na sua estante, na sua biblioteca. Entre outros, primeiro, um livro chamado Nisto Cremos, que são os ensinos básicos da Igreja Adventista, da Bíblia, as 28 doutrinas fundamentais. Nisto cremos. Você não tem esse livro? Procure o seu pastor, peça para comprar hoje já, peça para pegar na associação. É um livro barato. Ali está uma explicação clara e simples de cada uma das nossas doutrinas. E o segundo livro que eu sugiro que você deveria ter imediatamente é um livro um pouco maior, mas é o mesmo assunto. O livro se chama Tratado de Teologia Adventista. É o melhor manual que a igreja tem no único volume para explicar todas as crenças da Igreja Adventista Sétimo Dia. Cada capítulo é escrito por um autor diferente. Você quer saber o que nós entendemos sobre as Escrituras? Capítulo 3 do Tratado de Teologia. Você quer saber o que nós entendemos sobre a doutrina de Deus? Capítulo 4 do Tratado de Teologia. Você quer saber a nossa doutrina da salvação? Capítulo 8. Enfim, cada capítulo tem um tema. É um livro grosso, 1000 e poucas páginas. Você não vai ler de uma noite para o dia. Você vai ler ao longo de um ano, sei lá, algumas páginas por dia. Eu até, sei lá, se vocês pudessem, nos cultos de quarta-feira, dedicar uma ou dois cultos a cada capítulo do tratado, será extraordinário. Tenham esse material. Por quê? Porque nós temos que conhecer as Escrituras. Como líderes, é o nosso dever conhecer as Escrituras. Irmãos queridos, nós vimos isso aqui hoje, nesta manhã. Nós vimos 11 características de líderes que atuam na Escola Sabatina. Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? Junto comigo aqui, ó. Número 1, saber perguntar. Número 2, enxergar a realidade. Número 3, humildade. Número 4, amedrontar. Número 5, dispensar o aplauso. Número 6, focar na missão. 7, conduzir boas reuniões. 8, não esquecer o passado. 9, saber ensinar. 10, pastorear. E 11, irmãos, sabe o que espera a você se pela graça de Deus você praticar isso aí? Benção. Que Deus abençoe você e que Deus frutifique a sua liderança, independente de onde você atua. Você foi chamada por Deus para fazer o que você faz, e Deus quer que você exerça uma influência altamente positiva, conduzindo outros, suscitando outros líderes que, assim como você, queiram participar da liderança do povo de Deus aqui na terra. Deus abençoe a todos nós. Amém.